E queremos identificar os três grandes inimigos de Deus. Sabemos que eles são a besta, o dragão e o falso profeta. E hoje vamos falar sobre o dragão. Todos estes sistemas religiosos estão debaixo do controlo do mesmo poder. E então, qual é a agenda deste movimento que é a Nova Era? Atrás de qualquer destas coisas vão encontrar um jesuíta. O pai do movimento da Nova Era é Teilhard de Chardin, que era um jesuíta. Ele sonhava com a fusão entre a humanidade e Deus e cada um realizando a sua própria divindade numa coisa que ele chamava o ponto ômega. Ele também é o cérebro que esteve por detrás das Nações Unidas. Teilhard de Chardin escreveu que o mundo precisa de uma convergência de todas as religiões e um Cristo universal que satisfaz todas essas religiões. Esta é a única esperança para a humanidade, dizia ele. Isto significa que este Cristo devia satisfazer o Islão, que nega a própria divindade de Jesus Cristo e que prega uma doutrina da salvação pelas obras, como fazem muitas outras religiões. E, portanto, este Cristo não pode ser Jesus Cristo. E o Jesus Cristo da cristandade tem de se adaptar a este Cristo, este outro Cristo. Na noite passada nós falámos dos gnósticos, que basicamente ensinam a divindade do homem. Como Teilhard de Chardin era um jesuíta, ele ensinava a mesma coisa. Gênesis 3, lemos acerca da serpente e acerca de Eva. E a serpente questiona o que Deus disse. A mulher diz à serpente que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, mas Deus tinha dito que não podem comer da árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, porque senão morreriam. E foi a serpente que disse: vocês não morrerão, serão como deuses. O mundo hoje, todo o mundo acredita na serpente e não acredita em Deus. A mulher olhou para este fruto e ele era agradável à vista, desejável, tinha sabedoria, e ela comeu um pedaço. E desde esse momento temos tido grandes problemas. No final do tempo, Satanás irá fazer um esforço enorme para tirar Cristo das mentes das pessoas. Ele vai utilizar a sua organização para infiltrar e mudar a forma como as pessoas pensam acerca de Cristo. Vão-lhe dar um sabor mais ou menos cristão, vão dar-lhe nomes cristãos também. Uma das primeiras tentativas neste sentido foi esta senhora, Mary Baker Eddy. Ela fundou um movimento chamado Cientologia, que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. O livro que ela escreveu foi considerado um dos 5 livros mais influentes na história do mundo. Um dos 75 livros mais influentes. Vamos ver o que é que ela escreveu. Ela diz: o mal não tem realidade. Não existe essa coisa do mal, isso não existe. O homem... Reparem, o homem é inerentemente bom. A Bíblia diz por todo o lado que o homem não é bom. Eu não sei em que planeta é que ela vivia, mas ela achava que não havia mal. Ela dizia que Jesus traz a imortalidade do homem. E, portanto, não se pode morrer. Por isso é que ela diz que o homem imortal tem existido desde sempre e para sempre. Isso significa que nós não fomos criados. De certa forma, somos deuses. Ela diz também que a morte é apenas uma ilusão, que contradiz a natureza dos seres humanos. Portanto, somos imortais, somos deuses e não podemos morrer. Isto é a linguagem divina ou a linguagem do inimigo? É a linguagem da serpente, seguramente. A alma, ela diz que a alma é o princípio divino do homem e, portanto, somos imortais. Isto é a serpente a falar e a ensinar. Portanto, a Cientologia foi um dos primeiros movimentos. A seguir apareceram os Mormons. São chamados os santos dos últimos dias de Jesus Cristo. E reparem que no mundo esotérico, se eu ensino sobre Jesus Cristo, se eu penso de forma esotérica, viramos tudo ao contrário, significa que eu na realidade estou a ensinar sobre Lúcifer. Portanto, podemos ter aqui um pregador a pregar sobre Jesus Cristo, a cantar os mesmos hinos que nós cantamos nesta igreja, mas ele poderá estar a adorar Lúcifer. E, portanto, temos de prestar muita atenção ao que ele diz para podermos distinguir quem ele realmente está a adorar. Joseph Smith, o seu profeta, recebeu uma mensagem do anjo Moroni. Ali está o anjo Moroni. Este é Joseph Smith. E o segundo profeta era este senhor Brigham Young. Foi fundada por Joseph Smith
e este Joseph Smith era um membro da maçonaria. Brigham Young era também um membro da maçonaria, e quando encontramos maçons, o que é que encontramos por detrás? Os jesuítas, como viram na sessão de ontem. E, portanto, eles eram grandes amigos deste senhor Peter de Smet, que era um dos mais poderosos jesuítas da América. Eu gostava de sugerir a ideia de que o movimento Mormon foi fundado, na verdade, pelos jesuítas e deseja registar cada ser humano deste planeta. Se pusermos o nosso nome no computador deles, ele vai nos dizer toda a nossa linhagem, toda a nossa ascendência. Aqui temos uma imagem de Joseph Smith a receber as tábuas do anjo Moroni. Será que ele era mesmo um maçom ou não? Maçom. Isto é a sua autobiografia e, portanto, algo que foi escrito por ele próprio. E ele diz: nesta tarde eu tinha recebido o primeiro grau de maçonaria naquele local, na minha sede de escritório, no meu escritório, digamos. Eu estava com a loja maçónica e subi ao nível sublime. Portanto, ele era um maçom de alto nível. Quem era o Deus deste homem? O seu Deus era Lúcifer. E, portanto, os seus ensinamentos terão de ser exatamente o oposto da Bíblia. Se olharmos para os rituais, têm os mesmos rituais e os mesmos aventais da maçonaria e apertos de mão da maçonaria, um pouco diferentes, um pouco modificados. Eles usam roupa interior sagrada. Se forem aos templos dos Mormons, verão que eles não têm qualquer janela, tal e qual como os templos maçons. Aqui temos o templo de Salt Lake City, ali temos o aperto de mão, o símbolo do sol, da lua, das estrelas, usam o pentagrama invertido, o que, de acordo com este senhor Bill Schnonaban, que é um antigo feiticeiro maçom e mormon, e também satanista, é o símbolo mais importante da feitiçaria. Temos aqui outra citação, se quisermos investir tempo nisto. Utilizam, portanto, o pentagrama invertido, assim como o pentagrama direito. Utilizam o olho de Lúcifer. Utilizam também o hexagrama, que não tem nada a ver com o judaísmo. E eles dizem que são descendentes do sacerdócio de Arão. E, portanto, dizem que são da ordem de Melquisedeque. Aqui temos a citação. Tanto a maçonaria como o mormonismo têm as suas origens no sacerdócio de Melquisedeque. E no 19º grau, o candidato é ungido com óleo na ordem de Melquisedeque. O que é que eles estão a dizer com isto? Apenas existe uma ordem de Melquisedeque. E essa é a linhagem de Jesus Cristo. E, portanto, na verdade, o que eles estão a dizer é que eles são Jesus Cristo. Que eles são Deus. Isto é, mais uma vez, a linguagem da serpente. Vamos olhar para a sua doutrina. Temos aqui a doutrina dos convénios ou das alianças. Eles ensinam que Adão era Deus. Este diz que alguns pecados são apenas expiados, podem ser expiados apenas pelo sangue. Dizem que Jesus nasceu realmente em Jerusalém. É o livro dos Mormons que diz isto. E diz que Cristo foi casado com Maria, com Marta e com outras mulheres. Eles são polígamos e, portanto, têm de ensinar isto. Neste sistema, a mulher não passa de um escravo sexual, assim como no Islão. O que é que acontece a um mártir no Islão quando ele morre? Ele vai diretamente para o 7º céu. E qual é a recompensa que ele recebe? Ele recebe uma grande quantidade de virgens. E o que é que Allah então promete às mulheres? Que ela será eternamente um escravo sexual. Isso não é o meu Deus. O meu Deus promete igualdade para todos. Vamos falar de uma maneira direta esta noite, porque não temos muito tempo para andar com rodeios. O Joseph Smith escreve: uma das doutrinas mais prejudiciais, advogada alguma vez, perniciosas, alguma vez defendida pelo homem, é a doutrina da justificação pela fé, que entrou nos corações de milhões de pessoas desde a chamada Reforma. Está a falar como um verdadeiro jesuíta, não acham? Vamos para a sua doutrina das alianças, onde diz que, Brigham Young diz que o diabo disse a verdade acerca da Trindade. Eu não culpo a Eva. Ela não deveria ter deixado, de facto, de comer aquele fruto proibido. Porque através da dádiva do pecado, a humanidade pode atingir a santidade ou a divindade. Portanto, mais uma vez, eles ensinam que nós somos Deus. E ensinam que não fomos criados. Não poderíamos ter sido criados porque somos deuses, ou Deus. Mais uma vez, linguagem do diabo ou linguagem de Deus.
Linguagem da serpente. Vejamos agora as testemunhas de Jeová. Outro grupo que diz que acredita na Bíblia. Mas Jesus é subtilmente removido. Na verdade, não é assim tão subtil. Foi fundado este movimento por Russell. Eles dizem que não tem qualquer ligação ao movimento maçom, o que é uma mentira. Aqui temos o plano divino para os séculos, e temos o símbolo do Deus Sol, Ra. Porque pôr Ra na frente do livro se eles acreditam em Jeová. Mas lembrem-se que nestes movimentos é tudo virado ao contrário. Aqui temos a sua revista A Sentinela original de 1916. Reparem que tem mais uma vez um símbolo maçom ali, dos Cavaleiros do Templo. Portanto, os Cavaleiros do Templo, como sabem, os fundadores do ocultismo. E temos aqui uma descrição como o seu irmão Russell morreu. Quando ele morreu, ele pediu que lhe preparassem um lençol, um invólucro, como se fosse uma toga romana para o embrulhar. E estava a ser preso de uma certa forma com um alfinete e ele disse, não é desse lado, é do outro lado. Todos os maçons são enterrados numa toga romana, vestidos com uma toga romana. Na sua sepultura temos mais uma vez o símbolo dos Templários, dos Cavaleiros do Templo. Aqui temos todas as suas profecias que não se cumpriram, todas as datas falsas prevendo a vinda de Cristo, 1874. O Armagedão não aconteceu em 1914, como previsto. Abraão, Isaac e Jacó realmente não foram ressuscitados em 1915, como diz ali. E, portanto, eles dizem que em 1925 poderíamos ir a Jerusalém e dizer, olha, o meu familiar ainda não foi ressuscitado, poderia ressuscitá-lo, por favor? Mas reparem nisto. O Abraão é que os ressuscita. Onde está Jesus no meio de tudo isto? Desapareceu. Temos aqui o fim do tempo dos gentios, é o nome deste livro, que diz que o reino seria estabelecido em 1914. No final, ou após 1914, o corpo de Cristo seria glorificado. E eles estão a crescer rapidamente, baseados apenas em mentiras. Todos estes grupos do ocultismo utilizam mensagens subliminais. Conseguem ver uma cara? Quem consegue ver uma cara? Cada vez mais pessoas estão a ver uma cara. De quem é esta cara? É aquela cara que está ali. Quem é este homem? É o deus Zeus. É o pai dos deuses, é Lúcifer, o pai dos deuses gregos. As testemunhas de Jeová são ocultistas, têm apenas um objetivo: despromover Jesus Cristo. Portanto, os mormons fazem isso, as testemunhas de Jeová fazem isso, os cientologistas fazem isso. O que ensina é a conversão de algo mortal em algo divino. Isso é o ocultismo. E reparem que é introduzido no mundo através dos maçons, porque o movimento maçónico está por trás de tudo isto. E por trás disso está o movimento jesuíta, que na verdade é o poder da besta. É o inimigo de toda a justiça. E podem pensar, realmente é chocante que isto esteja na nova era. E eu digo-vos que é muito pior do que isso. Amanhã eu vou mostrar-vos que isto está impregnado na própria Igreja. Porque Satanás, na verdade, enganou todo o mundo. Então vamos ver um resumo da doutrina da nova era. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. A nova era diz que Jesus é um dos mestres. A Bíblia diz que somos salvos pela graça. A nova era diz que nós atingimos a divindade através das nossas obras. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. A nova era diz que nós devemos acordar a divindade que está dentro de nós. A Bíblia diz que Lúcifer é o diabo. A Veja diz que Lúcifer é, na verdade, o verdadeiro Filho de Deus. A Bíblia diz adorem a Deus. A nova era diz adorem a criação. A Bíblia diz que o homem foi criado. A nova era diz que o homem físico evoluiu, mas que o homem espiritual sempre existiu. A Bíblia diz que Deus não é parte da criação. A nova era diz que é parte da criação e ensina o panteísmo. A Bíblia ensina a ressurreição. A nova era ensina a reencarnação. A Bíblia diz que a palavra é a verdade. A nova era diz que a verdade está no interior. A Bíblia espera pela vinda de Cristo. A nova era espera pela vinda de Matreia. A Bíblia diz afastem-se do pecado. A nova era diz que não há pecado. A Bíblia fala da santificação. A nova era diz que vocês são deuses.
Aqui temos alguns swamis hindus, ou seja, alguns deuses. Estes não são realmente swamis. Eles são, na verdade, jesuítas. Aqui de um lado temos vestidos de jesuítas e do outro lado vestidos de swamis. E aqui temos este, que é, na verdade, um jesuíta. Deixem-me dizer-vos que penso que a religião hindu está a ser, na verdade, dirigida pelos jesuítas. Também deixem-me propor-vos a ideia de que a religião budista também está a ser dirigida pelos jesuítas. E deixem-me dizer-vos que penso que todas as religiões, incluindo o cristianismo, está a ser dirigida pelos jesuítas. E agora é um bocadinho assustador tudo isto. Because they feel they have something to offer. What these gurus have to offer is a family, a community to belong to, which they don't have. Thousands of seekers, most of them from broken or unstable families, and already emotionally wounded, are becoming victims of the gurus. Totally giving way. Because they feel they have something to offer. What these gurus have to offer is a family, a community to belong to, which they don't have. Thousands of seekers, most of them from broken or unstable families, and already emotionally wounded, are becoming victims of the gurus. Totally giving way. Because they feel they have something to offer. What these gurus have to offer is a family, a community to belong to, which they don't have. Thousands of seekers, most of them from broken or unstable families, and already emotionally wounded, are becoming victims of the gurus. Totally giving way. His brand of yoga, called dynamic meditation, is a new age combination of Hinduism and psychotherapies. This exercise, involving rigorous breathing and hyperventilation, is designed to arouse the serpent force called Kundalini, which the gurus believe lies coiled at the base of the spine. I did dynamic meditation every day. We also called it Kundalini meditation. It starts off with a cathartic breathing, and the reason for it is just to move your energy and to get you out of your head and into your body, and you just breathe. Threw a tantrum when you were a little kid. E verão como eles são possuídos mais tarde, quando começam as suas práticas do yoga, como eles ficam possuídos pelo demónio e gritam como loucos. E os psicólogos, portanto, desde os psicólogos até homens gordos com muitas mulheres, todos ensinam que não há sacrifício substituto no sangue. Que não há queda, que somos todos deuses. Na verdade, nós nunca caímos. Diz que Adão e Eva não foram retirados do Jardim do Éden, eles cresceram e decidiram ir embora do Jardim do Éden. Isto é ódio a Jesus Cristo. Matthew Fox é um homem muito importante. Um padre católico romano, agora servindo na Diocese Episcopálica. É a igreja? Na Igreja da Inglaterra, peço desculpa. Ele é um cavaleiro de Johann. Pertence à secta de Johann, o que significa que ele é um luciferiano. E ele é um dos maiores filósofos atualmente da nova era. Preparando-se para a vinda do Cristo cósmico, chama-se este livro. Fala de uma criação sagrada, galáxias, baleias, árvores. O que é isto?
é panteísmo. E eu quero que vocês reconheçam o panteísmo mesmo quando estão a dormir. Porque eu quero avisar-vos que Ele está na vossa própria igreja. Eu quero que vocês vejam-no a cada segundo que passa. Somos avisados que vai ser uma das grandes apostasias no mundo e na nossa igreja também. O panteísmo não é apenas a adoração das árvores. O panteísmo, na verdade, é a exaltação do eu sobre o divino. E aparece em formas extremamente subtis, onde vocês, nós, tomamos o lugar de Deus. Onde nós somos quem, na verdade, traz a satisfação das necessidades. E roubamos a Deus o seu direito. Vou mostrar-vos isto amanhã e eu peço a Deus que vocês possam assistir a isso porque é muito importante. Aqui na Nova Era vocês veem a face mais extremada deste movimento. A visão ou a forma subtil deste movimento é muito mais perigosa que isto. Ele diz só há apenas um que nega alguma coisa. Apenas a espécie humana se atreve a negar a sua divindade. É a única que se atreve a negar o Cristo cósmico. Portanto, nós atrevemos-nos a negar o poder de Lúcifer.